Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre características gerais da população brasileira. Primeiro de tudo, qual que é a composição da população brasileira? A gente sabe que a população brasileira é miscigenada, é uma mistura de povos diferentes, de etnias, certo? Então, ela é miscigenada e heterogênea, composta por população indígena, os povos originários, né, predominantes na porção norte do Brasil, população branca de origem europeia, predominantemente no centro-sul do Brasil, população preta de origem africana, na porção nordeste do Brasil, e um adendo aí para essa população preta é que a etnia parda, que está dentro da classificação da população preta, tem ultrapassado a população branca recentemente. E, por fim, a população amarela, representada pelos asiáticos. O Brasil tem uma dívida histórica com a população preta. Para isso, são implementadas políticas compensatórias. O que são políticas compensatórias? São políticas que estão previstas na Constituição Federal como uma forma de o Estado do Brasil, o Estado brasileiro, tentar reparar os danos históricos causados a esta população. Bom, vamos para alguns dados aí, né? O Brasil é o sétimo maior país do mundo em total de habitantes. Portanto, ele é considerado um país populoso. Gente, dizer que um país é populoso ou não populoso é um caractere referente à população absoluta. População absoluta é o número total de habitantes de um determinado lugar. Então, se eu digo que o Brasil é um país populoso, eu estou me referindo ao número total de habitantes do Brasil, tá? E, peraí, gente, o Brasil possui uma população mal distribuída. Então, ele é pouco povoado, ou seja, ele apresenta uma baixa densidade demográfica, ou seja, em algumas regiões do país, nós vemos uma configuração de quê? Vazio demográfico. Com isso, Com isso, vamos ver algumas definições importantes. Então, a população relativa refere-se ao número de habitantes por área, por quilômetro quadrado. População relativa é a mesma coisa que densidade demográfica. E a população absoluta refere-se ao número total de habitantes. Bom, nessa tabelinha aí que eu coloquei de unidades federativas, Sudeste, Sul, Norte, Nordeste, Centro-Oeste e o Brasil, né, total aí, né? O que a gente pode perceber? Que a porção Sudeste, a porção Sul do Brasil, ela é o quê? Mais ocupada, porque olha só, a população total, o número de população total e o número de área. Aí a gente percebe, então, maiores ocupações. E onde tem maior ocupação, tem também um maior dinamismo econômico. E nesse restante aí, nas porções Norte, Nordeste e Centro-Oeste, nós verificamos um vazio demográfico mediante a população total e a área. Vamos para mais alguns conceitos e ideias para implementar em nossa mente, né? Gente, o que acontece? Os quilombolas, o que é o quilombola? É um termo que a gente usa para identificar aqueles remanescentes de comunidades dos quilombos. Quilombolas são, então, os descendentes e remanescentes de comunidades formadas por escravizados fugitivos, no ano ali, né, mais ou menos de 1888, quando houve a abolição, até mais ou menos o ano de 1888, quando houve a abolição da escravatura no Brasil. Então, podemos dizer que ser um quilombola é se sentir pertencente a uma determinada comunidade, se identificar com os valores,
costumes e também ter a ligação com o território, viver próximo de outros indivíduos que compartilham de um mesmo laço, o quê? Identitário. Os quilombos foram criados por pessoas escravizadas que fugiam da violência imposta pela escravização. Mais da metade da população quilombola reside em apenas 2 estados aqui no Brasilzão. Quem são? Bahia e Maranhão. De acordo com o censo de 2022, gente, o que é o censo? O censo refere-se aí ao censo do IBGE. O IBGE é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que realiza o censo, ou seja, ele faz a contagem da população. E de acordo com o censo de 2022, praticamente 7 de cada 10 pessoas quilombolas vivem na região nordeste do Brasilzão. Vamos falar agora de indígenas, tá bom? Indígenas. O Brasil tem quase 1,7 milhões de indígenas. O número de indígenas referente ao censo aí de 2022 é 88% maior do que o contado no recenseamento anterior. As terras indígenas são territórios de ocupação tradicional, sendo reconhecidos aos indígenas a posse permanente e o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes. Essas terras devem ser habitadas de forma permanente, importantes para as suas atividades produtivas, imprescindíveis à preservação dos recursos necessários ao seu bem-estar e necessárias à sua reprodução física e cultural. Bom, começando aí já com exercícios. Antes de entrar nos exercícios, eu só queria deixar bem claro que o termo populoso, de novo, vou até voltar. As definições estão aí. O termo populoso se refere à população absoluta. E o termo povoado se refere à população relativa. O que é a população relativa mesmo? Número de habitantes em relação à área que eles ocupam. E o que é a população absoluta mesmo? Número total da população. Como que eu calculo a população relativa ou a densidade demográfica? Eu vou pegar o número da população absoluta e dividir pela área que essa população ocupa. E eu quero deixar uma ideia importante também implantada, que o termo povoado que a gente acabou de ver não é suficiente, não é preciso para analisar o povoamento do país. Por que que o termo povoado não é preciso, não é suficiente para analisar o povoamento do país? Porque esse termo considera apenas a relação entre a população absoluta e a área, e não a forma que a população se distribui por essa área, ou seja, não importa se essa população é mal distribuída, dizer que é pouco povoado ou muito povoado não é suficiente para dar essa caracterização à população. Voltando então para os exercícios. Segundo o relatório do World Population Prospect das Nações Unidas, a população da Terra vai continuar aumentando. Então, a população vai continuar aumentando até o fim deste século, devendo passar dos 7,7 bilhões atuais para 10,9 bilhões em 2100. Sobre as causas e as consequências dessa previsão, analise as afirmações a seguir. A estrutura etária da maioria dos países vem sofrendo mudanças significativas devido à queda da taxa de fecundidade. Opa, o que é taxa de fecundidade? É o número de filhos por mulher. Então, a estrutura etária se refere à idade. Então, a estrutura, referente à idade da maior parte dos países vem sofrendo mudanças significativas, sim. Devido à queda da taxa de fecundidade, sim. Desde meados do século XX e ao aumento da expectativa de vida graças aos avanços da medicina. Perfeito, essa está correta. 2. O aumento populacional deverá estar concentrado na África subsaariana e no sul
sudeste da Ásia, devido à manutenção de taxas de natalidade ainda elevadas e à difusão de medidas profiláticas, higiene básica e qualidade de água. Perfeito. 3. O aumento da expectativa de vida deverá acentuar ainda mais a clivagem. O que é clivagem? Clivagem é a diferença. Então, o aumento da expectativa de vida deverá acentuar ainda mais a diferença socioeconômica? Claro que sim, em função do quê? Da persistência das desigualdades no campo da saúde, como a alta mortalidade materna e infantil entre as populações dos países mais pobres. Tá perfeito. Todas essas afirmações são corretas. 5. Na Amazônia, as taxas de homicídio aumentaram cerca de 20% em municípios com depósitos de ouro em terras indígenas e unidades de conservação. O que são unidades de conservação? Significa conservação de um determinado espaço. Unidades de conservação a partir de 2013, em comparação com municípios com reservas de ouro fora destas áreas. A data de 2013 refere-se a quando foi introduzido o princípio de boa-fé na legislação, que trata da produção de ouro em áreas de garimpo. Nesse gráfico aí, o que a gente nota? Vamos lá, garimpos e homicídios em municípios da Amazônia Legal com menos de 200 mil habitantes. Aí, em verde, no gráfico, essa linha verde representa as reservas ilegais de ouro. Laranja, a gente tem as reservas ilegais de ouro em municípios com jazidas de ouro não sobrepostas à terra indígena. E o azulzinho representa 100 reservas de ouro, municípios sem as jazidas de ouro. Tá. Qual é a linha que representa o maior número? O que está crescendo aí em número, de acordo com essas linhas aí? Que cor de linha que está crescendo, que está aumentando? A linha verde, não é? Então, essa linha verde representa os municípios, o número, né, de reservas ilegais em municípios com jazidas de ouro sobrepostas às terras indígenas. Ou seja, se essa reserva legal tem aumentado, o que acontece? Vamos lá. Com base no texto, pode-se afirmar que... Gente, está escrito com base no texto, mas se ele colocou um gráfico, é para a gente analisar também. Então, é importante sempre analisar o gráfico. Nem que a gente retire uma informação básica do gráfico. Tá? A gente bate o olho ali e já vê, olha, o que está em maior quantidade no gráfico? Reserva ilegal de ouro em município ali das terras indígenas. Então, é importante a gente observar isso e ter uma análise crítica acerca do tema. Com base no texto, pode-se afirmar que não há qualquer preocupação com a população local, uma vez que o número de habitantes atingidos é muito pequeno. Gente, não se trata da preocupação e o número de habitantes atingido não é pequeno, tá? Então, a gente já exclui essa. B. Afeta povos tradicionais e originários, como os ribeirinhos. Quem que são os ribeirinhos? São aqueles povos que dependem da água para sobreviver. Então, afeta povo tradicional e originário? Sim. Como os ribeirinhos? Sim. E os indígenas também? Sim. Que utilizam a terra para quê? Para subsistência, além de prejudicar o quê? A conservação da floresta, né? Altera ali as condições ambientais. Certo. Próxima questão. População dos municípios. População dos municípios. Observe o mapa e os dados seguintes. Bom, aí ele fala sobre a população. Então, a gente consegue ver os municípios com mais habitantes e os municípios com menos habitantes, não é? Beleza. A gente percebe que os maiores municípios são São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Distrito Federal, Ceará, Bahia, Minas Gerais. Os maiores municípios são São Paulo Rio de Janeiro e Minas. Todos esses ficam aonde? Na região sudeste. Então, a partir dessa análise, vamos tentar responder a questão. É possível concluir que os municípios mais populosos estão localizados: A, no litoral, região sudeste e nas maiores cidades do país? Com certeza é isso, gente, na região sudeste e nas maiores cidades do país. Você vê aí São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte em Minas, maiores cidades do país.
Observe os seguintes gráficos. A gente tem aí, então, gráficos sobre densidade demográfica. Em 1872, a densidade era de 1 habitante por quilômetro quadrado, ou seja, por área. Em 2010, era 22. E em 2022, aumentou para 24. Ou seja, tem aumentado aí a densidade demográfica, tá certo? Bom, o que é densidade demográfica mesmo? É a distribuição da população na área. É o número da população absoluta dividido pela área, né? Pelo número, é o número de habitantes por quilômetro quadrado, certo? Bom, então aí a gente também tem uma demonstração da evolução da densidade demográfica por região. E vamos lá. Desse outro gráfico coloridinho, onde tem Amazonas, Roraima, Acre, Pará, Tocantins, né? A gente tem aí a densidade demográfica das unidades federativas em 2022. Neste gráfico, o que a gente pode observar? Quem que está em maior quantidade aí? Quais as regiões os estados, na realidade, perdão, de cada região que tem maior quantidade? Como que eu sei que está em maior quantidade? Vê qual que tem mais pontinhos. Ó, Sergipe, né? Da região Nordeste é Sergipe. Da região Nordeste a gente também tem maior quantidade de Alagoas. Da região Centro-Oeste, Distrito Federal. Da região Sudeste tem São Paulo, tem Rio de Janeiro. E da região Sul tem o quê? Santa Catarina. Então, vamos lá. Assinale a alternativa que define densidade demográfica e as unidades federativas com maiores números do país. Então, ele quer a definição do conceito de densidade demográfica e as unidades federativas com maiores números do país. Densidade demográfica. A. É correspondente à distribuição da população em uma determinada área? Sim. E vamos ver o que ele coloca como maior número do país. Distrito Federal, Rio de Janeiro, São Paulo e Alagoas. Perfeito, é essa. 9. A demanda da comunidade afro-brasileira por reconhecimento, valorização e afirmação de direitos no que diz respeito à educação passou a ser particularmente apoiada com a promulgação da lei que alterou a lei estabelecendo a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileiras e africanas. A alteração legal no Brasil contemporâneo descrita no texto é resultado do processo de A. Aumento da renda nacional. Gente, vocês viram alguma coisa relacionada à renda nacional aqui? Eu não vi. B. Mobilização do movimento negro? Sim, refere-se ao reconhecimento identitário, não é mesmo? Vamos para 10. Honesto 2024. Analise a charge do cartunista Seri. Desculpem, o censo está atrasado. Estamos todos atrasados, moço. Ao se referir ao censo, a charge A denuncia o preconceito socioeconômico? Não. O censo está indo até a população pobre e a entrevista, então não tem denúncia de preconceito socioeconômico. B. Satiriza a falta de empatia? Não é sobre a falta de empatia, gente. O censo até pede desculpa, não tem nada a ver. C. Associa o atraso ao grau de desenvolvimento da população e transfere às pessoas a responsabilidade por sua condição? Não, não transfere, né? D. Minimiza a importância do censo e critica o imediatismo observado em nossa sociedade, marcado pela desvalorização da reflexão e do senso crítico? Nada a ver. E ironiza o atraso na realização do censo e remete a uma de suas funções de quem? Do censo, a de embasar políticas públicas com dados sobre a realidade da população. Perfeitamente essa questão. Bom, finalizamos por aqui. Espero que vocês tenham entendido tudo. E qualquer coisa, estou por aqui para ajudá-los. É só me escrever aí no chat, né, nos comentários, que eu ajudo com o que estiver ao meu alcance.